Exclusivo, direto de Brasília. Atenção, nação brasileira. Algo sobrenatural aconteceu agora por causa da intercessão do povo de Deus. Veja até o final, compartilha e deixa seu like. Muito boa tarde, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal Williams dos Santana, que Deus abençoe sua vida. Tem que dar glória a Deus nesta manhã, à tarde, à noite, você que vai ver essa live, em nome de Jesus. Você realmente que é homem de Deus e mulher de Deus, que acredita em Deus, que acredita em milagres. Meus amados, eu tenho informação direto de Brasília e você precisa compartilhar o máximo de pessoas. Nós estamos em oração, estamos clamando. Meu amado, o diabo se levanta para cair, sabe? E muitas coisas, você que quer saber da verdade, o não fake news, não história do mundo da Disney, sabe? Contos de fadas, da verdade. Algo sobrenatural no hospital onde Bolsonaro está acontecendo, algo sobrenatural. Vocês sabem que eu fui intercessor. Eu tenho minha amiga querida Bispa Rita, ela me trouxe informação. Tem um vídeo aí, meu amado, que tá viralizando, né, falando para tirar o Bolsonaro de Brasília, que Deus mandou tirar ele de Brasília para vir para São Paulo. Queridos, o meu Deus, o nosso Deus não é Deus de confusão, amém? Em qualquer hospital que o Bolsonaro for de São Paulo, de Brasília, ou da Bahia, ou de Minas Gerais, ele corre perigo, porque tem inimigos invisíveis. Então nós temos que entender, mamado, tem uma equipe de intercessão agora, fizeram uma vigília. Sabia que Bolsonaro estava passando por um momento muito delicado, não estava funcionando o organismo dele, o fígado e muitas coisas, através da intercessão. E eu quero trazer informação para você agora. Então, meu amado, tem um espírito de confusão aqui no YouTube, de profecias, meu amado, de vez estar orando, intercedendo. Deus mandou, Deus está falando que tem... Deus está falando porque eu preciso para tirar o Bolsonaro da Brasília porque ele corre perigo. Meu amado, em qualquer lugar, porque infelizmente, meu amado, existe gente infiltrada, existe satanistas, existe tudo que não presta. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. O diabo tem poder? Quando levanta uma geração que ora, que intercede, meu amado, como tem um povo lá na frente do hospital intercedendo, o diabo tem poder, meu amado. Quem guarda eu e você, quem guarda o presidente, é o próprio Deus. Não tem diabo, não tem capeta. Sim, o Bolsonaro tem que vigiar, os seguranças tem que vigiar. Mas falar que Deus está falando que tem que tirar o presidente de Brasília, que está perto da família, para ir para São Paulo, eu não concordo com isso. E o nosso Deus não é um Deus de confusão. Eu quero trazer informação para você direto de Brasília, mas eu preciso que você compartilhe o máximo de pessoas, amém? E também vou reagir um vídeo do apóstolo aqui, um vídeo que ele fala sobre guerra. Eu vou reagir um vídeo, mas eu quero trazer agora informação direto de Brasília, mas eu quero que você compartilhe. Tem que dar glória a Deus, meus amados. Vocês acreditam que o faraó do Brasil vai cair? Você acredita que Deus vai agir? Deus te trouxe aqui hoje para falar, operando Deus que impedirá. Meu amado, o poder da oração, meu amado, quebra cadeias. Então, meu amado, existe um espírito de confusão no YouTube, sabe? Misericórdia, gente fazendo lacração, querendo ganhar views. Eu posso falar porque, meu amado, eu não sou um pastor que fica atrás de uma câmera. Amém? Sempre participei das manifestações, fiz parte da intercessão. A Bispa Rita, a irmã Hilda, elas são as verdadeiras profetas que estão lá orando na frente do hospital, junto com a equipe de intercessão. Agora, o meu Deus não é Deus de confusão. Deus me falou que eu preciso tirar imediatamente o Bolsonaro de Brasília porque ele corre risco. Ele corre risco em qualquer lugar, queridos. Muita gente odeia. Pode ter médico satanista, pode ter médico, sabe, infiltrados, essa é a realidade. Agora eu vou falar algo muito importante. O diabo tem poder? Não. Temos que vigiar. Então, meus queridos, o meu Deus não é Deus de confusão, amém? Veja agora esse vídeo, não saia. Preste bem atenção nisso aqui, Eu gostaria que você ficasse até o final. Essa informação veio de Brasília para você saber da verdade. Se você quer da verdade, você está no canal certo. Eu não faço aqui para fazer lacração, porque muita gente usando o nome de Deus, brincando, e Deus não está com nada disso, viu? Vamos parar com brincadeira, gente. Vamos orar, vamos ser intercessores. Deus é Deus de confusão, amém? Eu até falei pra bispa, falei assim, bispa,
Vocês estão intercedendo, então está anulando a sua intercessão porque alguém falou que Deus mostrou que tem que tirar o Bolsonaro de Brasília? Não. Está anulando? Não, Deus não é Deus de confusão. Vocês estão lá 24 horas, 7 dias por semana, orando no hospital. Veja agora a informação direto de Brasília. Olá, Shalom. Eu sou a Bispa Rita dos Passos, presidente e fundadora do IERB, Instituto Educando Raízes do Brasil. Estamos em frente ao hospital DF Star, onde está internado o nosso capitão presidente Jair Messias Bolsonaro. Quero deixar aqui para o bispo William de São Paulo que nós estamos 3 horas aqui da manhã fazendo uma vigília para o milagre, né? Para que Deus venha dar o milagre para o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. O intestino dele, o fígado, ainda não estão em funcionamento perfeito. Estamos clamando ao Senhor para que traga essa vitória, traga esse resultado de bênção, porque o Brasil precisa se levantar. Nós sabemos que ele é o homem que está com a unção de governo. Por isso, bispo, nós estamos unindo a nossa fé com a sua fé e a fé de todos aqueles que acompanham o seu programa, para que nós possamos vencer. Vencer é a palavra que nós temos de promessa que Deus tem para nós. A vitória é do povo brasileiro, porque há uma promessa de avivamento e de prosperidade, onde o Brasil é um celeiro missionário, mas é um celeiro também de bênção para sustentar muitos países. Estamos só numa transição de crise, mas tudo passa e esse momento difícil também vai passar. Em nome de Yeshua HaMashiach. Deixo aqui meu abraço e o segredo é o arrependimento. Estamos com o Senhor nessa mesma visão, nesse mesmo propósito, chamar o povo para o arrependimento. Nós temos aqui uma rede de oração regando as raízes de Brasília, Brasil e nações. E estamos intercedendo pelo nosso Israel, onde os reféns estão lá ainda em cativeiro, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E o Senhor fará justiça. E assim estamos aqui te dando um shalom e um abraço muito apertado e todo o nosso carinho para o povo brasileiro e principalmente de São Paulo. Shalom. Atenção, pessoal, Brasil, preste bem atenção, a oração muda cenário. A oração muda cenário. Depois da oração da equipe da nossa querida amiga Bispa Rita, que é minha amiga, conheci ela em Brasília, ela me apresentou a senadora Damares, me levou para outros lugares, uma mulher simples, humilde. Esses são os verdadeiros profetas, irmã Hilda, Bispa Rita. Você viu a informação? Depois da oração, a situação do Bolsonaro era grave mesmo, sabe? Não estava funcionando o intestino dele, era situação de guerra espiritual. Olha que Deus, meu Deus, para dar glória a Deus. Olha que Deus fez depois da oração. É por isso que eu falo, o meu Deus não é o Deus de confusão. Você que chegou agora, compartilha essa live agora, para quem gosta da verdade. Para quem gosta da verdade, porque tem um espírito de confusão aqui no YouTube, sabe? Gente querendo fazer lacração, querendo usar o nome de Deus. E Deus não é brinquedo, sabe? Nós temos que parar com isso e ser intercessores de verdade, falar a verdade, parar de enganar o povo brasileiro. Deus não é o Deus de confusão, meu amado. Então, querido, essa informação é direto de Brasília, estão vendo aí? Então não fico aqui brincando. Olha o que Deus fez com a vida do presidente. Depois da intercessão, amado, porque depois da intercessão, algo aconteceu. O próprio Deus entrou no quarto e falou assim: o diabo não vai tocar em você, presidente. O diabo não vai tocar. Sabe por quê, amado? Eu acredito na intercessão. A nossa querida Michele Bolsonaro está orando pela vida dele. Então eu acredito, queridos, que Deus está fazendo coisas grandes. Eu acredito que Deus está operando. Eu acredito que Deus está agindo, operando. Deus que impedirá. Nós estamos passando por um momento, amado, de tribulação. Mas a tribulação é momentânea. Você acredita nisso? Olha a resposta de Deus para os falsos profetas, para os mentirosos e para aqueles que não acreditam no sobrenatural. Você acredita no avivamento do Brasil? É isso que a Bíblia falou. O que
que vai acontecer na nação brasileira vai depender de mim e de você. Arrependimento. Preste atenção nesse vídeo aqui, ó. Pode sair mais um boletim médico, hoje dia 27, sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Só lembrando que esse boletim, ele está sendo divulgado todos os dias no Instagram, os stories da Michelle Bolsonaro. Você pode encontrar ele lá, tá bom? Eu queria que você prestasse atenção e comentasse aqui embaixo o que você está achando sobre a recuperação do presidente, de que lugar do Brasil você está assistindo. E nós temos algumas informações muito importantes e boas sobre o estado de saúde. O Hospital DF está informa que o ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na unidade de terapia intensiva, ou seja, a UTI, em acompanhamento pós-operatório. Segue estável clinicamente. Houve melhora progressiva dos exames laboratoriais do fígado. Persiste a gastroparesia, ou seja, o retardo do esvaziamento do estômago. Porém, é aqui onde está uma das notícias boas aqui, ó. Porém, apresentou sinais iniciais de movimentos intestinais espontâneos, né? A primeira houve melhora progressiva dos exames laboratoriais do fígado, porque vocês lembram que há 2 dias atrás eu publiquei aqui, teve um boletim onde dizia que o fígado do presidente Bolsonaro estava muito sobrecarregado. Então, agora, nesse boletim de hoje está dizendo, houve melhora progressiva dos exames laboratoriais do fígado. E agora, veja só, até ontem e antes de ontem, o intestino do presidente Bolsonaro não apresentava movimentos espontâneos do intestino. Isso era preocupante. Só que hoje, veja só, vem uma notícia muito importante. Porém, apresentou sinais iniciais de movimentos intestinais espontâneos, mas ainda sem condições de alimentação por via oral ou pela sonda gástrica. Segue recebendo suporte calórico e nutricional por via parenteral, endovenosa exclusiva. Permanece realizando a fisioterapia motora e recebendo as medidas de prevenção de trombose venosa. Continua com restrição de não receber visita e sem previsão de alta da UTI. Isso aqui, eu vou dizer um negócio para vocês. Bolsonaro, ele deve permanecer nesse hospital, eu acredito que por mais uma semana, ou não sei, ou 2. E quero destacar aqui, presidente, o senhor gaste o tempo que o senhor precisar para recuperar a sua saúde. O Brasil todo te aguarda com muita ansiedade. E você que chegou agora, fica até o final que eu tenho informação de Brasília, né? Eu conversei com muitas pessoas, e principalmente com a nossa querida Bispa Rita, né? Eu gostaria que vocês compartilhassem essa live até o final. Compartilha, pessoal, me ajude. Aqui tá trazendo informação verdadeira. Aqui não é que fake news, não é mentira, não é manipulação para te enganar, como tem muitos aqui no YouTube enganando o povo brasileiro, manipulando por causa de dinheiro. Então, eu estou aqui trazendo a verdade para vocês, tá certo? O Francisco é meu amigo, a Bispa Rita, eu tenho muitos amigos em Brasília. Aqui fora, 100% recuperado. Mas nós queremos que o senhor saia daí, ó, 100% recuperado. Não saia antes da hora. Você tem uma equipe muito boa, muito bem preparada, e quero deixar aqui os meus parabéns à equipe. Por isso que eu falo assim, amado, a revelação, a profecia que foi falada, que o Bolsonaro precisava sair de Brasília porque ele corre risco, tinha que ser transferida para São Paulo, não sei, então já cai por terra, tá certo? E o Francisco é a pessoa que fica direto com o Bolsonaro, então cai por terra, amado, amém? E qualquer lugar que o presidente for, ele vai correr risco. E lembrando, meu amado, tem seguranças junto com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu vi que algumas pessoas estão criando fake news falando que o Bolsonaro foi envenenado. Misericórdia, só o sangue de Jesus. Muita gente criando fake news usando o nome de Deus ainda, sabe? Então isso aqui já cai por terra qualquer tipo de profecia e revelação aí que estão falando aí que o Bolsonaro precisa sair de Brasília porque ele corre risco. Médica, os profissionais da saúde que estão cuidando do nosso presidente Bolsonaro. Inclusive tem 3 lá que são do Maranhão, um de Matarroma, um de Fernando Falcão e outro da minha cidade, Barra do Corda, que é o Fagner. Um abraço para todo mundo aí. E a igreja, quero deixar um recado aqui para a igreja. Continue
orando pelo nosso presidente Jair Bolsonaro. As orações de toda a igreja em todo o Brasil é muito fundamental para a recuperação. Bolsonaro é um milagre de Deus. Ele ter sobrevivido à facada lá em 2018 foi um milagre. Ele ter sobrevivido a 5 cirurgias é um milagre. E agora passou por 12 horas de relógio nessa última cirurgia aqui no DF está. E também foi um milagre. É Deus. E eu oro aqui para que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré coloque as suas mãos sobre o presidente. Pessoal, você que chegou até aqui, você comenta aqui agora, glória a Deus, dá uma mensagem positiva para o presidente Bolsonaro, escreve uma mensagem positiva e manda aí de onde é que tu tá assistindo esse vídeo e mandando essa mensagem positiva. É do Maranhão? É do Ceará? É da região Nordeste? É da região Sul? É do Centro-Oeste? Então comenta aí. É de São Paulo? É do Rio Grande do Sul? É da Bahia? Comenta aí, eu quero saber, tá bom? Um beijo e um abraço para todos vocês. Toda vez que eu olhei para a bandeira do Brasil, eu caí no chão, porque é tão vivo, é tão forte. Mas, amados, a gente não pode perder a esperança. Nossa esperança está em Cristo Jesus. Eles vão nos atacar. O Senhor não nos prometeu que seria fácil. O Senhor falou que nós seríamos perseguidos. Todos aqueles. Você que chegou agora, querido, compartilha essa live em nome de Jesus, queridos. Eu tenho algo muito importante para falar para o Brasil, mas eu preciso que você não saia da live, compartilha. Agora, se você quer mentira, se você quer ser manipulado, se você quer ser enganado pelo espírito de Jezebel, tá no canal errado, porque eu vou trazer aqui a verdade. Amém? Que tivesse Cristo como Senhor e Salvador seriam perseguidos. E nós estamos sendo perseguidos e injustiçados. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Tem escutado, diz o Senhor, a minha igreja clamar por justiça. E muitos homens estão com o coração endurecido diante de mim e não querem se arrepender e se humilhar. Aqueles que se arrependerem e se humilharem, diz o Senhor, eu vou poupar. Mas aqueles que permanecem com o coração endurecido, cheio de vanglória, de orgulho, de soberba, eu vou abater, diz o Senhor. Muitos descerão a cova, porque não querem se arrepender diante de mim. Tenho dado um tempo, diz o Senhor, para que se arrependam, para que se humilhem, mas não se arrependem. E as obras deles são piores do que as primeiras. E o clamor dos humildes inocentes, o clamor dos perseguidos, o clamor dos injustiçados tem chegado diante de mim, diz o Senhor. E eu sou Deus justo, diz o Senhor. Eu farei justiça. A minha espada já está desembainhada, diz o Senhor. E em breve a minha espada descerá contra políticos, contra juízes, contra homens que se julgam estar acima da justiça. A minha espada se voltará contra aqueles que deviam fazer o bem, mas não fazem. Deveriam praticar o bem, mas não praticam. A minha espada vai se voltar contra aqueles que só pensam no próprio ventre. E eu vou fazer justiça. Eu vi um exército. E esse exército não é... Preste bem atenção, quero reagir agora ao vídeo do apóstolo. Fica comigo até o final que eu tenho algo muito importante de Brasília para o povo brasileiro. Mas eu quero reagir ao vídeo. Meu amado,
Fica até o final, que depois eu vou explicar porque eu estou reagindo a esse vídeo do apóstolo, amém? De seres humanos, não é de humanos. Esse exército, mas eles estavam vestidos de soldados. Mas eu vi ele pelas costas, não via frente, não via rosto. Quando alguns deles viraram para mim, de alta patente, eram iluminados, muito iluminados. E eu vi milhares e milhares e milhares incalculáveis de soldados, vestidos de soldados, de fardamento de uma instituição do exército, mas era celestial. Eles estavam de costa, mas alguns deles com poder maior olhavam, e quando olhavam, viravam-se, eu via só uma luz muito forte. E essa luz, muito forte. E Deus dizia assim: Reginaldo, contempla tudo isso, porque a partir de agora é decisivo. E quando essa trombeta chegar em tuas mãos, tu vai tocar a trombeta, vai espantar muita gente, pois de forma extraordinária acontecerá poucas horas depois que tu terminar a live. Quando essa trombeta chegar em tuas mãos, serás fiscalizado, olhado de perto por muitas pessoas, os que já te olham e outras pessoas que ainda irão chegar, de autoridades de todos os segmentos. E eles irão contemplar que o espiritual, que eu, Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, falo através de ti. E contra a prova não existirá argumento. Esses anjos, que eram muitos, eles estavam em fileiras. Eram milhares e milhares dele. E eles estavam em fileiras. Eu acredito que os anjos estão ao redor, porque a própria Bíblia fala, né? Ao nosso redor estão os anjos, e ao derredor estão os demônios. Eu acredito, meu amado, nesse exato momento que está a Bispa Rita orando, né? Uma equipe de intercessão está orando, Deus está guardando. Porque nós sabemos que as trevas, né, os principados e potestades estão agindo 24 horas, 7 dias por semana. Por que estão agindo? Você está olhando para um cara aqui que veio da magia negra, que serviu a Satanás há muitos anos. Hoje eu sou um pastor de uma igreja, não sou pastor do YouTube. Eu tenho uma igreja, né? E eu entendo o que é mundo espiritual. Então, o que está acontecendo nesse exato momento? Tem uma equipe que está orando pelo presidente. Então, os demônios estão desesperados porque eles não gostam de pessoas que oram. É por isso que a vaidade não pode entrar no nosso coração. Sabe qual é o problema do pessoal? Porque falar de Bolsonaro ou falar do Brasil, começa a entrar a vaidade. Quando entra a vaidade, aí Deus sai de cena. Então, nesse exato momento, eu quero parabenizar a irmã Hilda, Bispa Rita, toda a equipe que está lá em vigília e oração. Esperando a ordem do comandante maior, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esperando a hora do comando maior, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o Senhor me mostrava aquilo e dizia: quando eu determinar, o Brasil vai virar de cabeça para baixo a partir do momento que eu determinar. Vai haver uma grande crise, muito, mas muito grande. Assim como você ouviu a voz, há 7 meses atrás dessa data, que se concretizou sobre a maior crise diplomática da história da humanidade. A maior crise diplomática da história da humanidade. Você disse 7 meses antes da data de hoje, 23/4/2025. E repetiu em dezenas de lives. A hora agora é 22h43. Da mesma maneira que eu te mostrei todas aquelas crises diplomáticas, a maior da história da humanidade, eu te mostro também agora que quando esse exército de anjos celestiais receberem o meu comando para descer na terra por nome Brasil, o Brasil irá virar de cabeça para baixo. Mas eu estou trabalhando para libertar o Brasil. Tudo no meu tempo, não no tempo de homem. E eu não sou dominado nem controlado por nenhum ser humano. Eu mando na terra, no céu, no mar e no inferno. Contempla tão somente o que eu estou mostrando e diz que quando esse exército de anjos celestiais descerem, haverá
assim como houve a maior crise diplomática, está chegando para o território nacional brasileiro a maior crise da história desde que democracia é democracia, ou possivelmente assim dizendo, em território nacional brasileiro. A crise haverá entre os três poderes, a maior de todas as crises de toda a história, entre executivo, legislativo e judiciário. Executivo, legislativo e judiciário. Essa crise será sem precedente, com certeza a maior da história de todos os tempos do território nacional brasileiro. A maior crise entre os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Assim como te foi revelado há 7 meses antes dessa data, a maior crise diplomática, e será a maior crise diplomática da humanidade. Assim será também quando os meus anjos receberem o meu comando, e assim irá acontecer, explicadamente, dessa forma. A maior crise das três instituições da história. Fica até o final que eu tenho algo muito importante para falar pro povo brasileiro, você que gosta da verdade. Se você gosta do mundo da Disney, tá no canal errado, mas quero trazer informação para você que tá acontecendo, muitas coisas estão acontecendo e eu preciso de intercessores, né, que oram de verdade, que clamam pelo Brasil. Fica até o final, mas eu quero desafiar você, compartilha o máximo de pessoas. Sem precedente. Ninguém nunca viu uma crise dessa. Entre o executivo, entre o legislativo e entre o judiciário. Aí virá. Também, assim, quando começar esta crise, virá interferência de outros países no Brasil. Outros países irão entrar em confronto por interesses do território nacional brasileiro. Outros países irão entrar em confronto por causa dos interesses do território nacional brasileiro. Os Estados Unidos da América liderará. A China irá contra-atacar. E a interferência de outros países no território nacional brasileiro será grande. E no meio dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, sem precedente, a maior crise de todos os tempos. Nunca houve igual. Fala o que eu te mostro em sonho. E aí eu via um anjo ser iluminado, ele tocava a trombeta. Ele tocava a trombeta. E nessa trombeta que ele tocava, a minha não tinha chegado nas minhas mãos. Havia um alerta para o território nacional brasileiro e uma exigência. O alerta era esse. Eu estava no quarto onde estava o presidente Jair Messias Bolsonaro. E Deus me levava até lá. Mas nesse sonho agora, no outro, era Deus, eu e o presidente, Jair Messias Bolsonaro. Esse foi completamente diferente porque estava muito cheio de anjos no leito do presidente Jair Messias Bolsonaro. Era tanto que eu olhava e ao redor do leito tinha muito anjo. Mas a luz que irradiava de dentro, ela era completamente algo gigantesco. Não há como nem comparar, nem comensurar com 1000 faróis, 100.000 faróis de altíssima potência. Não tem comparação. E eu via muito claro, era clarão. E a voz de Deus era mais alta e dizia: a minha determinação o alerta é que o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele não poderá ser aberto.
não poderá ser aberto, não pode ser aberto novamente. Não pode ser aberto novamente. O presidente Jair Messias Bolsonaro não pode ser aberto novamente. Por isso, envia centenas de anjos lá no local do leito que ele estava. E eu me preocupava, e o Senhor disse, mas não te preocupa, porque eu sou o médico dos médicos. Mas dá esse alerta à nação brasileira, que ele não poderá ser aberto novamente. Não poderá. De maneira, hipótese alguma. E se houver alguma possibilidade de se cogitar, de passar por qualquer interferência cirúrgica, diga à nação brasileira que isso não pode acontecer. Você irá falar dessa forma, Reginaldo, para dar uma determinação minha, uma nova determinação à nação brasileira. O jejum foi determinado por 7 dias. Jejum e oração. Preste bem atenção, amado. Existe uma equipe de intercessão na frente do hospital, né? Com a irmã Hilda, Bispa Rita. Fizeram até vigília. Um exemplo, se o Bolsonaro não tivesse sido aberto agora, ele tinha partido. A vida dele ia ser ceifada. E pela equipe médica, como o Francisco falou, uma equipe muito, muito boa que está com ele, que até a própria Michele Bolsonaro falou que trocou a equipe. Se não tivesse sido aberto agora, ele tinha partido. Mas fica até o final que eu tenho uma informação. Quer saber da verdade? Então fica até o final. A minha determinação é que todos os cidadãos de bem do território nacional brasileiro não parem de orar e de se consagrar, na medida do possível de cada um, até que seja restaurado por completo a saúde do ungido de Deus, Jair Messias Bolsonaro. Não poderá parar as orações, nem tampouco quem pode assim fazer as consagrações, o jejum. Quem tá na frente de batalha, quem tá orando, mas nunca parou, né? Nós nunca paramos de orar. Antes das eleições do presidente, nós estava em oração, conheci a Bispa Rita, a irmã Hilda, né? E muitas pessoas que estão intercedendo, muita gente não parou de orar. Existem pessoas que agem na emoção, né? Aí acontece alguma frustração, desiste, como eu vi uma patriota falar, eu desisti do Brasil, vou parar de orar, eu não acredito mais. Eu acredito no avivamento. Então, a oração, amado, tem que fazer parte do cristão, amém? Se não fazer parte da sua vida, meu amado, misericórdia, então você não conhece Jesus, né? Então a oração tem que fazer parte de todo cristão brasileiro. Até que Deus restaure por completo toda a saúde, não somente do aparelho digestivo do presidente Jair Messias Bolsonaro, mas toda a saúde dele possa ser restabelecida. E a minha ordem do Senhor, de Jesus, Rei dos Reis e dos Senhores, é que todos continuem orando e quem puder, dentro das suas possibilidades e limites, jejuando. Mas repita quantas vezes for necessário que o presidente não poderá ser aberto novamente, porque correrá grande perigo, gigantesco. Quando eu quis me assustar... Quero falar, você quer reagir a essa fala do apóstolo aqui. Um exemplo, nós estamos orando para isso não acontecer com a vida do presidente Jair Messias Bolsonaro, passar por outra cirurgia, a 7ª cirurgia. Nós estamos orando para isso não acontecer. Eu acredito que Deus colocou os médicos, meu amado, para nós se cuidar. Nós temos que cuidar do nosso corpo, né? Infelizmente, o presidente passou pelo momento aí, quase perdeu sua vida, né? Foi a 6ª operação e essa última foi muito complicada. Eu tenho muitos amigos em Brasília. Um exemplo, nós estamos orando para não acontecer, que isso não aconteça, mas se caso acontecer, e aí?
Então eu acredito que Deus usa as mãos dos médicos para trazer cura, para trazer restauração. Deus colocou os médicos para isso. Nós estamos orando para que isso não aconteça, que ele não passe pela 7ª cirurgia. O Senhor disse: calma, Reginaldo. Lembre-se, eu sou médico por excelência. Mas esta você vai ter que dizer. Porque algumas coisas irão acontecer nessas 72 horas. Nessas 72 horas. Muitas coisas irão acontecer. E o povo tem que ficar na peleja. As obras de bruxaria pesadíssima, feitiço, magia negra pesadíssima, não vem só de dentro do Brasil, mas de fora. Com certeza, amado. Eu vou falar sobre isso aí. Eu que já trabalhei com magia negra, trabalhei com principados e potestades. Essa revelação, todo mundo sabe, né, que é óbvio que o presidente e sua família vão ser atacados por principados, potestades, vão fazer bruxaria. Você viu antes das eleições um monte de feiticeiro fazendo bruxaria contra o presidente. Então isso aí nós sabemos que isso ia acontecer mesmo. Não precisava nem de revelar, nem Deus revelar, porque nós sabemos que aquele que é a favor da família, aquele que luta pela família vai ser perseguido mesmo, né? Mas eu quero falar algo muito importante para você. Você sabia que satanistas, bruxos, eles têm medo de pessoas que intercedem? Você sabia disso? Pessoas que oram, pessoas que clamam, pessoas que são sinceras com Deus, que a vaidade não entra, né? Porque muitos Deus até usa, mas a vaidade entra e começa a passar do anjo, né? Deus manda falar isso e o cara passa do limite, né? E nem tudo Deus manda falar e nós temos que falar que na internet nós temos que orar. Porque o intercessor, ele fica na brecha, ele é atalaia. Então eu quero falar algo muito importante. Bruxo tem poder? Não. Satanista tem poder? Não. Tem uma equipe de intercessão muito forte, orando 24 horas, 7 dias por semana, na frente do hospital e outras pessoas. Então eu quero falar, mesmo o exemplo, alguns vão falar assim, o Bolsonaro no evangélico, ele é católico, mas a oração da mulher, uma amada intercessora, Deus cobre com o sangue de Jesus. Você acredita nisso? Porque eu não era cristão, não era evangélico, não era católico. E através da oração da minha mãe, Deus me livrou da magia negra, me livrou do crime. Então, os demônios, eles detestam pessoas que oram com sinceridade. Então não se preocupa. Pode fazer feitiçaria, pode se levantar, pode fazer viagem astral, porque isso acontece, tem muito viagem astral que satanista faz. Tô falando porque na época nós fazia isso, viagem astral que fazia na magia negra. A pessoa saía do corpo, ia até o hospital e já viu que muitas pessoas morrem com o coração... vai. Então isso, muitas das vezes, são pessoas que fazem trabalhos, né, de viagem astral para ceifar a vida de pessoas. Mas eu acredito, como Deus tem falado, que anjos estão, porque existe uma mulher chamada... Michele Bolsonaro, que é uma intercessora, tá bom, querido? Só para vocês entenderem o que eu tô falando. Ainda devemos continuar na peleja, em uma oração constante. Por causa da urgência, Deus vai liberar milhares e milhares de soldados, que são anjos. Irá ter que acontecer algo antes, por causa da afronta, por causa da dura civis de muitas pessoas, das afrontas e de muita dura civis. O anjo poderá ferir pessoas do mal, e essas pessoas do mal poderão descer o leito do hospital. E eles não poderão fazer nada contra o meu poder. E haverá um espírito de tormenta por parte de pessoas do mal, grandes ou pequenas autoridades, quem quer que seja, vai ficar atormentado nessas últimas 72 horas. Acontecimentos grandiosos, gigantescos, virão de fora do território nacional brasileiro. E há uma intervenção minha, do Rei dos Reis e dos Senhores, na decisão e na pessoa de Jair Messias Bolsonaro.
eu via ele como um espírito. Eu não vejo o próprio Jair Messias Bolsonaro. Eu vejo um espírito indomável. Um espírito indomável. E o Senhor diz, por isso ele foi escolhido, por causa do espírito indomável que ele tem. Mas estou cogitando, pela afronta da dura civis, da arrogância de ferir alguém do outro lado, com a pontinha da minha espada. Isso vai servir de um alerta para todas as autoridades constituídas em território nacional brasileiro. O espiritual fala. Coríntios 2:10, 2 Coríntios 2:10. Mas Deus vos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito prescuta todas as coisas, penetra ainda mais as profundezas de Deus. E essa forma de se tocar nesse exato momento, isso que vocês irão contemplar em poucas horas, e eu não estou supondo, eu estou afirmando, porque eu conheço muito bem o Deus que eu carrego. A hora do impacto chegou. A hora do impacto chegou. Não poderá ser mudado o que está se dizendo aqui. Deus vomitou de sua boca uma grande afronta. E o Senhor vai dizer, eu vou mostrar quem manda. Vou tocar aos olhos nus de todas as nações. Eu vou mostrar quem manda e vou tocar aos olhos nus de todas as nações. É hora da luta, é hora da peleja. Não poderá mais cessar o jejum e a oração de 7 dias, até que seja restaurado por completo a saúde do ungido de Deus, Jair Messias Bolsonaro. Igual à crise diplomática que foi dito 7 meses antes dessa live, diversas vezes. E você que chegou agora, que é muito importante você estar compartilhando essa live, o máximo de pessoas. Eu tenho algo muito importante, eu preciso que você compartilhe. Eu estou trazendo informação direto de Brasília, nossa querida Bispa Rita, do pessoal de Brasília. Então fica até o final, que eu tenho algo muito importante para você saber da verdade, para você não ser enganado por ninguém, tá bom? O maior conflito entre os poderes, jamais existente, sem precedente na história. Mas eu escuto o nosso Senhor dizer, I raise up kings, eu levanto os reis, and I can bring them down. E eu também derrubo a eles. I raise up kings, eu levanto os reis, and I can bring them down. E eu posso derrubá-los. And listen to me. Escute a mim. I saw something in the spirit. Eu vi algo no espírito. And I don't know anything about the political structure of this nation. E eu não sei de nada dessa estrutura política deste país. But I saw a king maker. Mas eu vi uma pessoa que faz reis. A man. Um homem. Who said, I will be the king maker. Que falava assim, eu vou ser aquele que vai produzir reis. And he was pulling the strings. E ele estava então puxando as cordas of a woman in leadership de uma mulher nation. Numa liderança. And she was his puppet. E ela era seu marionete. And he was saying, she'll do what I say that she will do. E ele falava, ela vai fazer aquilo que eu vou mandar ela fazer. But I saw the word of the Lord come. Mas eu vi então a palavra do Senhor vir. Like a sword. Como se fosse uma espada. It began to cut the strings of e the puppet começou master. Então a cortar as cordas dessa marionete. And what I say with great fear of the Lord. E aquilo que eu digo com grande temor do Senhor. But God says that there's been some men in power. Mas o Senhor tem dito que há homens no poder. A specific man behind the scenes. Um homem específico que está por trás da cena. That's been controlling things. Que tem controlado as coisas. And I hear the Lord say, e eu escuto o Senhor dizer this year, que este ano He's going to shift the control of the nation. Ele vai mudar o controle dessa nação.
And those who thought they controlled the life of this nation, E aqueles que pensavam que controlavam a vida desta nação, their life is in the hands of God. as suas próprias vidas estão nas mãos do Senhor. Their life is in the hands of As God suas tonight. próprias vidas estão nas mãos do Senhor. And I saw a hospital room, E eu vi então também um quarto de hospital. and I saw someone on a respiratory machine. E eu vi então uma pessoa numa máquina de respiratório. And the Lord said that this is a picture E o Senhor falou assim: isso aqui é uma figura of the political structure that's been over this nation, da estrutura política que tem estado sobre esta nação, that's tried to keep this nation breathing by respiratory machines. que tem tentado manter essa nação respirando através dessas máquinas de respiração. And I saw the hand of God come, and I saw him unplug the E eu vi respirator. então a mão de Deus vir e ele desplugou essa máquina de respiração. And there was a flat line, E houve então uma linha achatada. and God ended E Deus terminou a season of uma Saul reigning temporada. over this nation. Saul. Ele terminou, trouxe ao término uma temporada de Saul nesta nação. And God said, I'm going to breathe into this nation E again. o Senhor falou que eu vou respirar sobre essa nação And I novamente. saw the wind of God come. E eu vi então o vento do Senhor vir. It wasn't a breath of the enemy. Não era o respirar do inimigo, It was a breath of life. era o sopro de vida. And God breathed E o Senhor soprou into this nation nesta nação the way He breathed into Adam and Eve. da mesma maneira que Ele soprou para Adão e Eva. And I saw God raise up men E eu and vi women of então Deus God, levantar homens e mulheres de Deus, filled with His Spirit, cheios do Espírito, filled with His breath, cheio do seu sopro, that began to shake the nation que and vão change the começar a nation. abalar essa nação e a mudar essa nação. And I hear the Lord say E eu escuto o Senhor that dizer even in these next 2 que years, mesmo nesses próximos 2 I'm anos, begin to raise up women in power in eu this vou começar a nation. levantar mulheres no poder dessa nação. And I'm going to put a woman E eu vou pôr uma mulher with the Spirit of God inside of com o her Espírito do Senhor dentro dela, that will kneel before me, que ela vai se ajoelhar perante a mim, like Esther would kneel before the assim como king. Esther se ajoelhava perante a mim, Because I'm removing the Mordecai spirit porque eu estou removendo o espírito de Mordecai, that's tried to control the women of this nation. de que tem tentado controlar as mulheres dessa nação. And I'm going to raise up a woman after my E eu heart. vou levantar então uma mulher perante o meu coração. And I'm going to shake this nation. E eu vou então abalar essa nação. But I'm going to lead this nation into a season of E prosperity. eu vou levar então essa nação para uma temporada de prosperidade. Even while other nations are in crisis, Mesmo enquanto outros países estarão em crise, I'm going to release Christ in this nation. eu vou liberar Cristo nessa nação. I'm going to release Christ in this Eu vou nation. liberar Cristo nessa na minha igreja para que ela receba a virtude do meu altar, para que neste tempo de guerra ela não desfaleça. Vem aí na pátria brasileira um momento difícil, mas eu digo, a bandeira está hasteada. Ninguém tira o que eu hasteei, ninguém derruba o que eu levantei, ninguém abate o que eu construí. Repalabaxé. Não se preocupe com os poderes que se exaltam e que se exasperam. Não se preocupa, porque eu tomei a bandeira da pátria brasileira. E eu digo, Brasil está sob os meus cuidados. Repalabaxenará. Yereplobalá. E em breve, muito em breve, vós ouvirão que eu entrei na guerra. Quando eu entrar nesta guerra, eu silencio a boca do inimigo, eu travo a mão do inimigo, eu travo os pés do inimigo, e eu acelero o tempo. Eu sou o Senhor do tempo. Repalabaxá. Repalabaxé, replabaxé. Jereplovalabaçou. Eu ouço a oração da nação. Eu estou ouvindo o clamor da nação. E no tempo certo, eu me pronunciarei. Ouça o que eu digo. Eu vou fechar a boca dos que falam negativamente. Eu vou segurar a mão da caneta maldita. Eu vou silenciar os ouvidos malignos que ouvem para jogar contra a minha igreja e meu povo. Eu digo a vocês, ouça isto: eu construí um projeto para a nação brasileira,
E eu estou tirando o Brasil da mão das trevas. Ouça isto, eu digo, estou tirando o Brasil da mão das trevas. E o tempo de luz chegou. Tempo de graça, um tempo de paz, um tempo de vitória. É forte, Brasil. Cadê o povo que dá glória a Deus? Calabracaçuimenência. Portanto, não preocupai-vos. Os dias que vêm pela frente, há muita preocupação, mas eu já resolvi o que tinha que resolver. Eu só não desci para tomar, mas eu descerei no tempo certo. Ainda é tempo do inimigo se mexer, se exasperar e mostrar sua soberba e a sua prepotência. Mas eu vou começar a entortá-los. Ô, glória. E amanhã às 15 horas um vídeo inédito. Eu endureço o coração deles até que eles entrem nas águas do Mar Vermelho e as próprias águas o afogará. Ô, glória. Ei, Remaná, as leis que eles criam para destruir serão as leis que irão destruí-los. Ei, Repalalabachéria. Deus, eu creio nisto. Os céus estão mandando dizer à igreja: este é o tempo da cura do solo brasileiro. Este é o tempo da cura do subsolo brasileiro. Este é o tempo da cura dos céus brasileiros. Este é o tempo da cura da política brasileira, da economia brasileira. Este é o tempo, parece que está longe, mas está muito perto de vocês entenderem, porque a igreja é forte nesta nação, porque a igreja fala nesta nação. Muito breve verão que vai acontecer, diz o Senhor. Oh, aleluia. Quem acredita, dê seu glória a Deus. Obrigado por tudo nesta noite. Aleluia. Meu Deus. Amanhã às 15 horas um vídeo forte. Não perca amanhã às 15 horas. O que Deus falou com o Brasil, você não pode perder, porque o YouTube não vai notificar você. 15 horas amanhã. Todos estão aqui, assista amanhã às 15 horas. Meu Deus, estou sentindo a presença de Deus muito forte. Fica até o final que eu vou trazer informações para vocês de direto de Brasília. Amém? Estou sentindo a presença de Deus, meu amado. Amanhã, um vídeo bombástico. O que Deus falou com o Brasil às 15 horas em ponto. Não perca esse vídeo. Aleluia! Quem tem glória dá glória. É uma noite profética, é uma noite de profecia. É uma noite que deve estar sendo gravada porque vai marcar a história desta nação. Agora, chegou 3 anjos aqui na frente. Estou sentindo a presença. E um traz a bandeira do legislativo, outra bandeira do executivo e outra bandeira do judiciário. E ele manda dizer assim, os céus manda dizer: diga para a igreja que esses anjos estão com a bandeira do Brasil nas mãos dele. Poder judiciário, poder executivo e legislativo passarão pelo meu controle. Eu vou controlar tudo isto. E aquilo que é podre eu vou arrancar de lá. Aquilo que não me serve eu vou arrancar de lá. Aquilo que pensa que pode me abater, eu arrancarei de lá, diz o Senhor. Mas a bandeira vai ser preservada, diz o Senhor. Jesus, eu posso entrar nesse flognas, menechere flor. É muito que andará, Jesus. É de alta lepovinas, mas se o Senhor remas, remanas subianderás.
Repalava Suriandepo. Gente, houve umas trevas agora, se fosse treva real, cobrindo a capital brasileira, Brasília, debaixo de uma nuvem tenebrosa, infernal. E de repente, de baixo para cima, houve uma explosão. E de cima para baixo, e houve uma ruptura, rasgando de baixo para cima, de cima para baixo. Escreveu esta frase: os céus e a terra brasileira agora é do Senhor. Glória. Os céus e o Brasil é do Senhor, eu creio nisso. Amém, meus amados. Queridos, preste bem atenção. Não sai da live ainda não, tá bom? Nós vamos orar. Amanhã às 15 horas vou soltar um vídeo de uma profecia muito forte. Bispo, você acredita em profetas? Eu acredito. Mas tem muitos que brincam, né? Eu acredito em revelação, mas a maior profecia é a palavra de Deus. Você quer vencer suas guerras? Ore. Quer vencer as lutas? Ore. Busca a Deus, se arrependa. Meus amados, pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, ele não queria estar no hospital nesse exato momento. Quem segura ele lá é a Michele. A informação que eu tenho de Brasília, tá? Não é informação privilegiada. Eu tenho muitos amigos em Brasília. Você viu o começo do vídeo. A Bispa Rita, na intercessão, fizeram uma vigília. E através dessa vigília que fizeram, voltou a funcionar o intestino do nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro, através da intercessão. Glória a Deus por isso. Eu tenho muitas informações. Se eu falar aqui, misericórdia. Você acredita, meu irmão, que tem muita gente que tá aqui na mídia, que tá nas redes sociais, tá com ego, que quer estar na frente de tudo, quer desprezar as pessoas? Olha, se eu falar os nomes aqui, isso aqui, informação que eu tenho. Então, nem todo mundo que tá aqui no YouTube, meu amado, estão lutando pelo Brasil. Eles querem ter fama no YouTube, eles querem ser reconhecidos na terra. Agora, mulher simples é como a irmã Hilda, Bispa Rita e outros, que são pessoas simples. Mas eu vou falar pra vocês aqui, eu tava conversando com muitas pessoas. É triste de ver pessoas que estão até mesmo orando pelo Brasil, mas começa a entrar o quê? O ego, sabe? E quando entra o ego, meu amado, eu tenho que estar, eu sou o centro de todas as coisas, sabe? Aí Deus começa a ir fora. Então o Brasil, eu até falei, eu tava conversando com a bispa, e eu falei pra bispa, as pessoas não sabem o que é batalha espiritual. Aí começa a entrar o ego, sabe? A vaidade começa a entrar, e quando entra a vaidade, entra o espírito de Jezebel. E, infelizmente, é isso que acontece. Deus até usa pela misericórdia, mas quando entra a vaidade, começa a ver o público de 3 mil, 4 mil pessoas, 5 mil, 10 mil pessoas na sua live, aí começa a entrar a vaidade. Isso é triste. Amém, meus amados? Esteja orando, esteja intercedendo. Amanhã às 15 horas eu preciso que você assista esse vídeo de amanhã, que vai tirar todas essas dúvidas. Nosso Deus é um Deus de confusão, e tem muita confusão no YouTube. Uns falam para tirar o Bolsonaro de Brasília, como o apóstolo, se abrir o Bolsonaro, ele corre risco. Ele já tá correndo risco, meus amados. Ele já tá correndo risco. Essa última operação que ele teve, o Bolsonaro ia partir. Foi a mão de Deus que agiu. Nessa última cirurgia que ele fez, a 6ª cirurgia, ele ia partir. Você acredita nisso? Em todo momento o Bolsonaro corre risco. Essa é a realidade. E nós temos que orar, temos que interceder em todo momento. Não precisa revelar aquilo que está acontecendo. Então, um exemplo, ele fechado ou aberto, ele está correndo risco. Mas graças a Deus, fizeram uma vigília, 24 horas de vigília na frente do hospital, porque não estava funcionando o intestino do Bolsonaro. O fígado dele estava sobrecarregado, e através da oração teve resposta na madrugada. O intestino do Bolsonaro voltou a funcionar. Glória a Deus por isso. Corre risco ainda? Corre risco. Amém? E como a Michele Bolsonaro e como outros estão falando, ele está com uma boa equipe. Amém, meus amados? Um exemplo, alguns estão falando que Deus mandou falar que tem que tirar ele de Brasília. Deus não mandou falar nada. Amém? Porque em qualquer lugar que ele estiver, ele corre risco, ele tem inimigos invisíveis, né? Um exemplo, vai ter satanista, vai ter bruxo, mas quando a oração do justo ora, não tem demônio que suporta um crente que ora. Você quer ver demônio correr? Ora. Quando era do satanismo, minha mãe orava, eu tinha medo da minha mãe. Dos crentes xing-ling, eu não tinha medo. Sabe os crentes atrapalhados? Eu não tinha medo.
Mas da minha mãe e da irmã Lourdes, irmã Santa, eu tinha medo porque era mulher de intercessão. Amém? É por isso que a palavra do Senhor fala assim: clama a mim, te responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Oh glória! Eu acredito que o Brasil vai mudar. Eu acredito que o Brasil vai ser transformado. Eu sou um pastor, amado. Eu nunca vou usar aqui o nome de Deus, ficar profetizando todo dia, trazendo revelação todo dia. Tem coisas que Deus me mostra, mas Deus fala assim: não é pra falar pra ninguém, é pra você orar. O intercessor de verdade não fica expondo na internet. Tem coisas que nós falamos aqui na internet, mas nem tudo é pra falar na internet. Porque sabe por quê, amado? Quando você vê aqui 5 mil, 10 mil pessoas, a vaidade entra na pessoa. E as pessoas, infelizmente, não têm o discernimento do Espírito, porque tudo que fala aqui no YouTube é de Deus. Você tem que examinar se é de Deus ou se não é de Deus, amém? A verdade é essa, a verdade é que Bolsonaro corre risco sim, né? Porque a situação dele, ele tem 70 anos de idade, já fez a 6ª cirurgia. Nós não queremos a 7ª cirurgia. Nós estamos orando para ele ser curado, ser transformado, né, pelo Espírito Santo. E eu acredito que o próprio Deus está tendo um encontro com ele dentro do hospital, tratando dele. Muitas vezes, amado, é Deus tratando do presidente. Muitas vezes é Deus tendo um encontro com ele dentro do hospital. Você sabia disso? Meus amados, Deus está tendo um encontro com ele. Então deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer a vontade. Vamos tirar o controle da nossa mão e vamos colocar no controle de Deus. Deixa Deus trabalhar no Brasil, amém? Você acredita nisso? Amém? Quem acredita comigo? Cadê o povo que concorda comigo? Deixa o comentário: bispo, eu concordo com o senhor, amém? Amanhã, preste bem atenção, amanhã às 15 horas vai ter um vídeo, tem 515 pessoas. Assista amanhã esse vídeo às 15 horas, amém? Dia 1º de maio, vou viajar pra montanha, vou orar 3 dias na montanha, amém? 3 dias. Amanhã eu vou estar explicando pra vocês, tá certo? Esta oração, eu tô orando pelo Brasil, vou pro Monte São Roque, sabe? Nós estamos orando, estamos clamando, e a oração faz muito seus efeitos, amém? Quem concorda comigo, dá uma glória. Quem concorda, compartilha. Deus fez algo sobrenatural no hospital onde Bolsonaro está, amém? Sabe o que é isso? É Deus agindo. Foi através, eu falei pra Bispa Rita, os verdadeiros profetas são aqueles que estão na porta agora do hospital orando. São aqueles que lutam, são aqueles que oram, amém? Amém ou não amém? Fique com Deus, que Deus abençoe sua vida. E para encerrar, vou colocar esse louvor aqui, amado, representa o Brasil. Foi uma letra que Deus me deu, e esta letra representa muito o Brasil. Compartilha essa live, não deixe essa live morrer, porque muitas pessoas precisam saber da verdade, porque tem muita gente mentindo e usando o nome de Deus. O Brasil está chorando, vivendo perseguição, patriotas injustiçados, mas a força na oração. Aqueles que semearam o mal colherão da mão de Deus, por sua justiça é firme, Ele ouve os filhos seus. É tempo de orar, é tempo de clamar. A esperança não morreu, o Senhor vai operar. Se o inferno se levanta, Deus é quem tem o poder. Brasil, não desista, nós vamos vencer. O justo ora e move os céus, a resposta vai chegar. Deus está no controle, nada pode nos calar. Quem não se arrepender verá a ira do Senhor, mas o povo que se humilha recebe seu favor. É tempo de orar, é tempo de clamar. A esperança não morreu, o Senhor vai operar. Se o inferno se levanta, Deus é quem tem o poder. Brasil, não desista, nós vamos vencer.
meu povo que é chamado pelo meu nome se humilhar, orar, buscar sua face e se converter, Ele ouvirá do céu, Ele virá com restauração. O Brasil será curado, levantado pela sua mão. É tempo de orar, é tempo de clamar. A justiça do Senhor está prestes a chegar. Brasil, marcharemos, é hora de avançar. Com Deus na liderança, vamos triunfar. Não fique desanimado, a ordem é marchar. A vitória é certa, é tempo de confiar. Deus reina sobre tudo.